Nos destaques internacionais, o candidato da direita, Ivan Duque, e o ex-guerrilheiro Gustavo Petro irão ao segundo turno das eleições presidenciais da Colômbia no próximo dia 17 de junho. Com 100% dos votos apurados, 19.600.000 pessoas compareceram às urnas nesse domingo. Segundo o Registro Nacional, entidade organizadora das eleições, o senador Duque recebeu 7.569.693 votos, 39,14%, enquanto Petro, ex-prefeito de Bogotá e ex-guerrilheiro da dissolvida guerrilha M-19, teve 4.851.254 votos, 25,08%. Essa foi a primeira vez na história moderna do conservador país sul-americano que um candidato de esquerda chega ao segundo turno de uma eleição presidencial. Uma perspectiva que tem assustado investidores da quarta maior economia da América Latina nas últimas semanas. E olha só, na França, um imigrante africano ilegal se revelou um verdadeiro Homem-Aranha. Ele colocou a vida em risco para salvar uma criança em perigo de morte. O jovem imigrante do Mali, chamado Mamadou Gassama, de 22 anos, não pensou duas vezes quando viu a criança em perigo. Com agilidade, ele escalou os 4 andares de um prédio no distrito 18 de Paris e resgatou a criança de 4 anos de idade, que estava pendurada no lado de fora da sacada. Mais tarde, ele disse que apenas viu o menino, pensou no perigo, como iria escalar o prédio e saiu correndo para salvá-lo. O inquérito apurou que a mãe do menino não estava em casa e o pai disse que deixou o garoto sozinho por alguns minutos para fazer compras. A justiça retirou temporariamente a guarda do menino da família. Mamadou Gassama é imigrante do Mali, na África, e não tinha documentos, mas sua proeza de herói rendeu muito mais do que aplausos e elogios. Ele foi recebido pelo presidente francês, Emmanuel Macron, que apesar de ter endurecido a política em relação aos imigrantes ilegais, concedeu a Gassama um certificado pela bravura e dedicação, além da cidadania francesa e o emprego no Corpo de Bombeiros de Paris, onde ele poderá pôr em prática seus dotes de heroísmo. Um projeto de lei para regular a segurança de dados digitais deve entrar na pauta esta semana. Os senadores aprovaram a urgência do projeto e, com isso, o Brasil terá finalmente uma lei que trate do assunto, que dê mais projeção às informações pessoais do usuário da internet. Muita gente não vive mais sem eles. Google, WhatsApp, Facebook e Instagram. Mas para acessar todos esses sites e aplicativos, o usuário precisa concordar com um termo de adesão, que é uma espécie de contrato entre a empresa e a pessoa. O professor Alessandro lê esses termos de autorização, mas só às vezes. A dinâmica e a velocidade do dia a dia não dá para a gente ficar com esse rigor em todas as operações. Esses termos de adesão, além de tratar de questões jurídicas e regras de convivência nas redes, também autorizam o uso de dados do usuário, informações que valem ouro para o mercado. Isso faz com que a publicidade pode ser direcionada, né? Razão pela qual, quando você pesquisa, por exemplo, um tênis na internet, esse tênis te persegue por muitos dias e muitos meses. Pela importância pessoal e financeira dessas informações, muitos países já têm uma legislação específica que protege o usuário e coloca um limite para as empresas na coleta e no uso desses dados. Aqui na América Latina, só o Brasil ainda não tem. O Senado aprovou a tramitação em caráter de urgência de um projeto de lei sobre o assunto. O texto é de 2013 e estava parado. Para os especialistas no assunto, a entrada em vigor nesta sexta-feira da Lei de Proteção de Dados, que abrange toda a Europa, pressionou os nossos parlamentares. Se uma empresa brasileira, tá certo, for fazer a importação de certos dados de cidadãos europeus, a própria União Europeia exige que esse país que importou essas informações tenha uma legislação adequada de proteção de dados. Aqui no Brasil, o projeto de lei sobre a proteção de dados prevê que a União vai ter que criar um órgão de alcance nacional para fiscalizar o uso de dados e punir os excessos. Os benefícios são inúmeros, basicamente é na transparência e na clareza em que essas informações são passadas para o consumidor.
Na última sexta-feira, o presidente Michel Temer publicou no Diário Oficial da União um decreto de garantia da lei e da ordem autorizando as Forças Armadas a atuarem contra as manifestações dos caminhoneiros, desobstruindo as estradas. Com o avanço da greve nas redes sociais, as especulações de intervenção das Forças Armadas no país crescem a cada dia. A intervenção federal está prevista na Constituição, porém sua aplicabilidade é muito restrita. O dispositivo foi usado pela primeira vez somente este ano no Rio de Janeiro. Acabamos de decretar, neste momento, a intervenção federal na área da segurança pública do Rio de Janeiro. O fundamento para a intervenção está previsto no artigo 34 da Constituição Federal, que a autoriza precisamente para manter a ordem pública. A medida excepcional foi anunciada em 19 de fevereiro, há poucos meses da Constituição completar 30 anos. Coube ao Rio de Janeiro inaugurar esse instrumento no país. Nos dias seguintes, o Congresso e os Conselhos da República e da Defesa Nacional aprovaram o decreto. Nesse caso específico da intervenção federal no Rio de Janeiro, não houve uma consulta prévia, mas justamente para evitar eventuais questionamentos da constitucionalidade do decreto interventor é que se ouviram os conselhos logo em seguida. Foram os constituintes que criaram tanto o Conselho da República quanto o Conselho de Defesa Nacional. No caso do Conselho da República, ele tem apenas dois objetivos: assessorar o presidente na questão do estado de sítio ou da intervenção nos estados, e uma outra de supostamente ou genericamente defender as instituições democráticas. O Conselho da República é um conselho de oitiva em geral, de orientação em geral, de aconselhamento geral do presidente da República, enquanto o Conselho da Defesa Nacional volta-se para matérias ligadas à soberania, à declaração de guerra, à celebração de paz. Antes da atual Constituição, a intervenção federal havia sido usada no país durante a República Velha, no Estado Novo e no período da ditadura militar. A seguir, Musicatu movimenta amanhã de sábado de estudantes em Paracatu. A gente volta já.